Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula magna, a aula zero, onde eu vou te mostrar como que você se torna e o que é um estrategista digital. É interessante que aqui eu tenho dois públicos de pessoas em estágios de vida diferentes, mas que eu entendo que procuram uma mesma coisa, e é para vocês que eu quero falar. Tem, primeiro, as pessoas que estão no absoluto zero ou no nível mais inicial da coisa, quando o assunto é marketing digital e trabalhar na internet, então são pessoas que não entendem muitos termos e algumas até têm dúvidas como, isso é real? Realmente dá para ganhar dinheiro trabalhando de casa, com internet? Será que isso é golpe? Será que isso é fraude? Será que isso é XYZ? E são dúvidas normais que eu já tive e aqui eu quero falar com você e te mostrar qual que é a realidade desse negócio. Tem chão ou não tem isso aqui? Também eu quero me dirigir diretamente para você que ou está estudando para atuar profissionalmente nessa área ou de repente já tem até alguma profissão, como as mais conhecidas como gestor de tráfego, social media, designer que também atua nessa área, afiliado, entre outros. Todos aqui estão unidos por um único propósito, que é liberdade. Como eu falei, essa liberdade une esses dois grupos de pessoas diferentes. Todos aqui buscam por liberdade de tempo, geográfica e financeira, e aqui eu quero te mostrar um dos, se não o melhor caminho para você fazer isso, que quase ninguém está falando sobre. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos para uma aula. Pessoal, o conteúdo aqui vai ser denso, mas mais uma vez, fica tranquilo. Você que está no zero, eu vou ser o mais simples, claro e direto possível. E você também, que já está num nível mais avançado, vai aprender algumas coisas que poderá sair daqui, aplicando ainda essa semana e já ter resultado também. Vamos embora! O que é um estrategista digital e como se tornar um? Combinado? Vamos para a nossa aula magna, que é um oferecimento da Seção 7, que é a seção, ou seja, o local digital para desenvolvimento de estrategistas digitais. E no final a gente fala um pouco mais sobre a seção 7, beleza? Pessoal, quem que sou eu antes da gente começar, tá? Eu acho interessante pontuar isso. No ano passado a gente tirou mais de 10 milhões de reais em resultado, e aí você pensa, e você, então, tá zilionário. Não, não, calma aí. Esses mais de 10 milhões de resultado são frutos das estratégias que nós aplicamos na nossa carteira de clientes. Eu tenho clientes, empresas, ok, que já faturam centenas de milhares de reais, milhões de reais e algumas que faturam na ordem de bilhão por ano. E aí a gente soma o resultado desses clientes e facilmente o que a gente gerou de estratégia produziu mais de 10 milhões de reais em resultado. Isso é certo de dizer. E uma fatia pequena desse resultado que nós geramos volta para a gente, vem para a minha empresa, vem para toda a equipe que está comigo, porque esse mercado é assim. Se você gera resultado, você recebe por isso também. E essa é a maravilha. Então eu tenho clientes no Brasil, nos Estados Unidos, clientes na Europa como na Espanha, na Alemanha, em Londres, tem cliente no Kuwait, que é ali do lado de Dubai, enfim, clientes ao redor do mundo inteiro. Às vezes eu estou de tarde conversando com o meu cliente que para ele já é à noite, o que é bem interessante esse movimento. E eu estou imerso nesse mercado desde 2014. Então, eu acompanhei uma série de mudanças, quase que quando tudo isso aqui era meio mato, sabe? Mas o que eu me sinto mais orgulhoso, e é isso que me deixa à vontade de estar aqui conversando com você, não são esses números, mas o que está por trás deles. Literalmente. Eu sei como é estar no começo. Eu sei que o que eu estou te mostrando, o que eu estou te ensinando funciona porque funcionou comigo. 100% do que eu vou te mostrar funcionou comigo, uma pessoa improvável. Aqui você consegue me ver claramente há cerca de 3, 4 anos atrás, sentado numa mesa de plástico de frente para um computador. Esse computador é um notebook emprestado da minha mãe, que faltavam 2 teclas. Eu estou comendo enquanto eu assisto, não sei se uma aula, não lembro se um podcast, mas certamente estudando alguma coisa no mundo de marketing digital, empreendedorismo, venda,
comunicação, de alguma forma, algo que me trouxe até aqui. Porque desde 2014 não existia outra coisa que eu fizesse, praticamente no meu tempo livre, a não ser estudar. Mas quando você passa anos a fio estudando algo, você espera um resultado disso. E eu não tinha o resultado, tinha uma pilha de conhecimento e resultado zero. Me faltava o caminho para colocar um conhecimento e transformar esse conhecimento em resultado. Resultado esse que fosse financeiro, mas financeiro não de qualquer forma, de uma forma que eu tivesse liberdade de tempo e geográfica. Porque se esse meu conhecimento me desse dinheiro à custa de eu estar das 8 às 18, tendo que pegar ônibus ou até um trânsito chato, infernal, de segunda a sexta, de segunda a sábado, num local confinado, às vezes até com pessoas que eu não gosto, suportando pressão de chefe ou de prazos de pessoas do qual eu vou gerar o resultado e elas que vão colher eu não, bem, não era isso que eu queria, ok? Eu não estou nesse mercado e não me dediquei a ele para que eu acordasse na segunda-feira pela manhã e falasse: vamos para mais uma semana. E a minha alegria começa das 6 da noite de sexta-feira e começa terminando ali na metade do domingo. Isso quando você consegue ser feliz no sábado, quando você não está morto de cansado. Então, eu não queria essa realidade para mim. Nunca quis. E na minha família não tinha referência de pessoas que saíam disso. A referência que sai dessa corrida dos ratos eram aqueles que faziam concurso público, que meio que não sai na realidade, tá? Você tem uma estabilidade e acabou. É aquilo. Você não passa daquilo para sempre. Não é isso que eu queria, ok? Então, eu sei como é estar no começo e o caminho que eu vou te mostrar, e quase ninguém fala sobre isso na internet, mudou a minha vida radicalmente. Nessa outra foto, eu estou na empresa de um cliente meu em São Paulo. Foi um evento incrível e eu simplesmente resolvi acompanhar ele no evento dele. Eu comprei a passagem no dia, na outra semana estava lá, curti São Paulo, aproveitei com o meu cliente, visitei vários locais, né? Eu sou de Recife, Recife, capital de Pernambuco, lá no Nordeste. Hoje eu estou em Balneário Camboriú, Santa Catarina, morando aqui porque eu escolhi morar aqui, ok? Então, existe uma liberdade para você viver a vida do jeito que você quer, e se é isso que você quer, eu vou te apresentar o caminho para tal, ok? Então, pessoal, humildemente, eu quero te propor uma nova ideia, eu quero te propor um novo caminho, certo? Porque, como eu te falei, quase ninguém falava sobre isso, e eu acredito que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. Quisera eu ter um conteúdo como esse naquela época. Portanto, eu tenho que agradecer a Seção 7, que é a nossa sessão, ou seja, o nosso local para desenvolvimento de estrategistas digitais. Essa é a aula magna, a aula número 0, que dá o pontapé para tudo que vem daqui para frente. Fechado? Então, galera, uma nova ideia, tá? A mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original, dizia Albert Einstein. Então, hoje a gente vai ter uma expansão de mente, mas vamos começar do começo. Começar do marco zero, literalmente. Eu preciso que você, para entender o que é um estrategista digital e como se tornar um, entenda o conceito dos 4 escalões. Ou seja, eu vou te mostrar passo zero para entender esse mercado. Entenda o mercado e aí você vai entender o estrategista digital. Veja, são 4 escalões. No quarto lugar, nós temos a massa consumidora. Talvez você está nele agora. Massa consumidora é a pessoa que só consome conteúdo. Seja um conteúdo rico como esse, ou seja, o dia inteiro malhando o dedo. Vendo Reels, vendo TikTok, vendo outros vídeos de qualquer coisa, curtindo a foto dos outros. A pessoa que consome qualquer coisa, a pessoa que consome de simplesmente comprar coisas no Mercado Livre, comprar coisas na Magazine Luiza, na Shopee, enfim, consome. Internet para essa pessoa é onde ela coloca o dinheiro dela e nunca pega de volta. É onde ela coloca o tempo dela e nunca pega de volta.
Massa consumidora. Ela está ali só para consumir. Ponto final. É aqui que você está? É aqui que 90 e poucos % da população estão. Um passinho depois, existe o terceiro escalão, que é o pessoal de audiovisual e afiliados. Essa galera aqui é muito interessante, porque você pode agora, mas não faz isso agora não, você pode agora procurar um vídeo no YouTube, como fazer XYZ, como fazer uma arte para uma hamburgueria, bater na hamburgueria da sua cidade e falar, eu sei fazer uma arte para sua hamburgueria. E rápido assim, monetizar algum trocadinho. Você usa a internet e agora se trabalha com a internet, porque esse material gráfico, que é visual, certo? Agora ele vai poder usar no Instagram dele. E aí você, do dia para a noite, não tinha uma habilidade, agora tem. Não tinha uma habilidade, e agora você pode vender essa habilidade. E a internet propicia isso. Esse é o passo 1, é o mais fácil de todos. Não é o que vai mais te dar dinheiro, nem as liberdades que você busca. Mas já te coloca um passinho ali. A mesma coisa é o cara que é afiliado. O afiliado, gente, é assim, ó. Esse cara, ele se afilia, ou seja, ele tem o direito de vender o curso ou o produto de uma outra pessoa e ganhar uma comissão por isso. O que acontece com esses afiliados? Passam anos estudando e tentando vender seus produtos. Na maioria das vezes, eles gastam dinheiro para realizar vendas. E quando vende, a venda que eles ganham não cobre o que eles gastaram. É quase sempre assim. E no longo prazo, o afiliado, no longo prazo, não sai do lugar. Ele roda em círculos. E as pessoas começam a falar do afiliado assim, ó. Ah, esse aí não vai dar em nada. Ah, só gasta dinheiro. Ah, marketing digital. É normal. É a realidade. É 99% desse mercado. Mas existe uma coisa boa por trás disso. Se chama aprendizado. Porque existe uma magia no momento que você descobre, como um estalo, que você pode gerar resultado. Ainda que seja um resultado que você gastou mais do que você ganhou, você percebe que você consegue gerar resultado. E isso é uma gasolina mental quase que eterna. Uma vez que você vê isso, não dá mais para desver, você não consegue voltar. Sabe aquele ponto do aeroporto que é ponto de não retorno, você não pode voltar dali para frente? É isso. Você viu, você vai até o fim. O problema é ver e continuar nesse caminho. Caminho esse que, estatisticamente, a maioria não consegue prosperar. Você não vai conseguir comprar uma casa se você quiser, construir a vida da sua filha, do seu filho, a vida com seu esposo, sua mulher, enfim, você não vai conseguir. É dificílimo. Porém, você ganha essa gasolina mental, o pessoal do audiovisual também, e você aprende como funciona a operação manual do nosso campo digital. E essa habilidade ninguém toma de você. Por isso, no terceiro escalão, nós temos o primeiro nível das pessoas que começam a produzir algum recurso, algum resultado, seja para elas ou para as pessoas. E aí, então, se especializando um pouco mais entre o pessoal de copy, e se você nunca ouviu essa palavra, fica despreocupado, copy é uma abreviação para copywriting, que no Brasil tem cursos e cursos. Por exemplo, na faculdade da sua região, tem um curso chamado Redação Publicitária. Já viu? Publicidade e propaganda. Pois bem, o que eles estudam nesses dois cursos, 80% é copyright. 80% do que eles estudam nesse curso são técnicas de fazer marketing focadas em comunicação e criatividade. O copywriter nada mais é do que uma pessoa que cria comunicação, ok?
tal qual essa comunicação gere algum resultado. Pode ser venda, pode ser uma comunicação que gere credibilidade. Opa, credibilidade? Pode ser uma comunicação que gere, por exemplo, emoção. Como assim? Eu pensei, Adriel, que copywriting era só venda. Ah, é? Não. Copywriting também é venda. A comunicação, isso é, se você já ouviu sobre isso, deve ter ouvido só dessa vertente. Copywriting é palavras que vendem, são textos persuasivos, são gatilhos mentais. É uma parte disso. Sabe quem é um grande copywriter que ninguém faz ideia? Os caras que escrevem os textos que os políticos vão ler. Porque esses caras não estão escrevendo para vender, mas estão escrevendo para ter credibilidade, para levantar uma multidão de pessoas que vão largar o seu domingo, a sua cervejinha, a sua igreja, o seu tempo com as filhas, para ir para o meio da rua, no meio de uma multidão de pessoas, suadas, fedidas, passando calor, às vezes com chuva, para levantar uma plaquinha com o nome do seu político. Esse cara é fenomenal. Não tem pessoa que consiga ser melhor que um copywriter para político, um redator para político. Então, não existe só copy para vender, existe copy para convencer de coisas que não são venda, como credibilidade, como causas sociais, causas ambientais. O copywriter, olha aqui para mim, é o cara que tem o superpoder de criar uma comunicação que vai te convencer a fazer qualquer coisa. Que superpoder incrível, não é? A pessoa que se especializa em copy, ela tem um superpoder fantástico. Você pode usar isso até para casar. Pois é, mas eu não vou poder me delongar muito, porque tem muito mais coisa para a gente ver. Então, copywriting é redação publicitária, que nada mais é do que o aspecto da comunicação de tudo aquilo que é marketing, seja ele digital ou offline, ok? Portanto, esse cara entra no segundo nível do escalão, dos 4 escalões, o copywriter. Normalmente, no digital, esse é o cara responsável pelo roteiro dos vídeos, pelo textinho que vai ali no Instagram, por tudo que você lê numa landing page, num site, por roteiros de vídeos no YouTube, por roteiros de anúncio, enfim. É uma pessoa responsável por comunicação. Ele também anda lado a lado com a galera de audiovisual, porque normalmente o que ele escreve ou produz vira imagem, vira vídeo. Então, esse cara, ele é fundamental. Um bom copywriter muda um jogo de uma forma quase que imensurável. Mas também tem a galera do tráfego. Tráfego com G, não C. Tráfego. Que é, aqui no Brasil, popularmente chamado de tráfego. Mas lá fora, se você falar que você faz tráfego, uma parte das pessoas vão te entender e vão te colocar numa caixinha underground, tá? Porque tráfego é uma gíria para comprar mídia, ou media buyer, como é falado lá fora. Esse é o termo técnico e, vamos dizer assim, que formal para isso, ok? Mas no Brasil é tão grande isso e com todo direito e mérito, tráfego é comprar mídia, tráfego é a pessoa responsável por, de forma paga ou orgânica, gerar uma demanda, enviar pessoas para um determinado local. Normalmente quem faz isso é o carinha que está responsável por veicular aqueles anúncios que interrompem os seus vídeos, aqueles anúncios dos 5 segundos no YouTube, aqueles arrasta para cima lá no Instagram, lá no Facebook. Esse cara, quem veicula esses vídeos, esses anúncios, é o cara que faz tráfego pago. Porque também existe o cara que faz tráfego orgânico, que é um tráfego que a gente não paga, a gente não anuncia,
Mas aí é outra história, é outra pegada. De qualquer forma, esse profissional faz toda a diferença quando a gente fala de escala, porque enquanto o copywriter ele te convence, o cara do tráfego vai ajudar essa comunicação que está convencendo uma pessoa a agora convencer 10 pessoas. Esse é o poder do tráfego, ok? Junto com ele existe o gestor, a pessoa que cuida da gestão. A gestão da equipe, a gestão de um time, a gestão dos processos do projeto, da produção, a gestão que une, que conecta cada ponto, faz todo mundo caminhar. Porque, como te falei, o copywriter vai criar uma comunicação e a pessoa responsável pelo tráfego vai trazer pessoas para ouvirem essa comunicação. Porém, se esse cara copywriter aqui inventa de me fazer uma peça publicitária, uma copy, que vai me dar um prazo de 3 meses para ser postada, e esse rapaz do tráfego aqui fica 3 meses sem fazer nada, a culpa não é deles. A culpa é de alguém que deveria estar entre eles, que é um gestor, que não está organizando as demandas, não está criando sincronismo, criando um ecossistema que faz tudo funcionar. E às vezes você pode ter fusões dentro desse segundo escalão aqui. Veja, temos no segundo escalão o copywriter, o gestor e o profissional de tráfego. Quando a gente junta o profissional de tráfego com o gestor, temos um gestor de tráfego. Agora esse cara não só sobe os anúncios, como ele começa a gerir também, com um pouquinho de estratégia, quando esses anúncios vão veicular, até quando, de que forma, em qual canal. Como que o time de audiovisual precisa fazer os vídeos? Quando precisa entregar, esse cara começa a ter uma posição de gerência. Quando você une o gestor com o copywriter, você começa a ter um social media, por exemplo. O GRS, gestor de redes sociais, que é quase que a mesma coisa. É uma pessoa que está ali para gerir cronograma, gerir relacionamento dentro do que é social, dentro do que é comunicação. Quando você tem um copywriter com uma pessoa de tráfego, às vezes você tem um coprodutor, um cara que normalmente trabalha ali com lançamentos. Sabe esses eventos que você é convidado todo dia? Vem aqui para a semana do inglês, vem aqui para a semana destravando a sua fluência no japonês, vem aqui para o Masterclass, barriga, tanquinho dos sonhos agora, sabe? Isso aí é um lançamento. Eles geram uma comunicação diferente, que é atrativa, e jogam tráfego para que em um dia você seja ali convencido a comprar alguma coisa e tá tudo certo. É honesto, é com mérito, ajuda as pessoas. Agora, esse cara que sabe um pouco de copy, sabe um pouco de tráfego, ele costuma ser coprodutor. Então ele pega um profissional, digamos que um professor de educação física, e fala: você tem um talento, você sabe ensinar as pessoas a treinar, a malhar. E eu tenho um talento, eu sei te colocar na internet e te colocar para falar com muitas pessoas de uma forma comunicativa, de uma forma persuasiva. Então, eles se juntam e formam um curso que vende muito bem. Então, quando você tem essas intersecções, você começa a ter uma coisa bem interessante. Mas quando você tem os três ao mesmo tempo, você sabe um pouco de tudo, ou pelo menos a base de tudo. E, óbvio, você se identifica mais com uma área, você é especialista em uma área, mas sabe todos os 3 âmbitos da coisa, você tem ali num pontinho bem pequeno o estrategista digital. Esse é o cara que mais precisa estudar dessa banda toda. Ele é o pianista, o cara que mais precisa entender de harmonia. Ele é o que mais precisa juntar a equipe. Ele é o que mais precisa, está nas costas dele, resolver. O estrategista digital atua no mais alto escalão do mercado de marketing digital. É ele o responsável por fazer as coisas acontecerem. Se dá certo,
Mérito dele e da equipe. Se der errado, culpa tão somente dele. Ele é um líder nato e ele tem duas faces e eu quero te apresentar essas duas faces e aqui mora um ouro muito grande. Isso aqui presta bem atenção porque pode ser um divisor de águas em tudo aquilo que você pensa digital e tudo aquilo que você vai fazer daqui para frente ou não como estratégia digital. Pois eu disse que eu não te avisei, porque presta bem atenção. Mais uma vez, você não está entrando nesse jogo, nem deveria estar entrando nesse jogo para trabalhar CLT. Ok, se você é CLT agora por enquanto, mas se você decidir ser estrategista digital, você vai colocar uma data limite, se programar, porque aqui você vai viver a vida do seu jeito, nas suas regras. Você tem que entender dessas duas faces do estrategista digital, senão vai tudo por água abaixo. Se você não souber como se posicionar, do que é feito um estrategista digital, do quão raro você é dentro desse mercado, já era, você está fora. Então presta bem atenção. As duas faces do estrategista digital. A primeira, você é um especialista. E aqui eu quero utilizar a figura do cirurgião. Por quê? Não por simplesmente você ser alguém cirúrgico e preciso no que faz, mas porque antes de ser cirurgião, eu não sei se você sabe, mas você precisa estudar medicina. Passar lá os seus 5, 6, 7, 8, 10 anos estudando medicina, fazendo aqueles intermináveis estudos, aquelas insuportáveis experiências hospitalares, ganhando uma merreca, trabalhando um montão, tendo que estudar pra caramba. Anos e anos fazendo isso. Entendendo tudo o que é base. Você vai estudar o que é gripe, o que é tosse, o que é febre. Pensa um médico ter aula do que é febre. Pra gente é uma coisa boba, é simples, é besta, mas é base. Precisa estudar. Precisa estudar anatomia, precisa estudar o que é formação, enfim, eu estou falando aqui de base. Então, são praticamente lá seus 5 anos ou mais de base. De todas as áreas, de um tudão, de um misto. O médico sai da faculdade um misto quente de muitas coisas e um conhecimento amplo, mas especialista em nada. Ele precisa aplicar para se especializar. Aí então, ele se especializa em cirurgia e ele pode se especializar em cirurgia geral ou ele pode também se especializar em cirurgia de braço. Ele pode ser ainda mais especialista, mais específico, ele pode ser cirurgista, ou melhor, cirurgião, tá? Cirurgista, estrategista, ele pode ser cirurgião apenas desse osso aqui. Ele pode ser cirurgião especialista num osso, num tipo de fratura, num tipo de problema. Ele vai falar só desse osso pro resto da vida dele. Embora ele saiba de tudo, de toda a base, dos pés à cabeça, no dia que precisar ele usa. Mas via de regra, ele está ali, ó, especialista naquilo ali. Então, existem alguns princípios aqui, como estratégia digital, que a gente precisa ficar combinado. Primeiro, você vai estudar pra caramba. Você vai ter que estudar mais que todo mundo. Você tem a obrigação de acreditar mais do que todo mundo. Acabou. As pessoas podem duvidar de você. Fica tranquilo. Quem não pode duvidar é você. Você tem que acreditar por você e pelas pessoas que estão do seu lado, que no futuro colherão daquilo que você plantou, mas que hoje não acreditam em você. E amanhã vão falar, meu exemplo, minha inspiração, minha referência, meu orgulho. Hoje, você tem que acreditar mais que todo mundo, você tem que estudar mais que todo mundo, você tem que estudar tudo que é base, você tem que estudar copy, tráfego, gestão e outras coisas que a gente vai continuar daqui. Depois você se especializa em uma, a sua experiência, o seu campo de batalha vai te aperfeiçoar, mas entenda que existe uma base, e se você é gestor de tráfego,
ou só um profissional apertador de botões de tráfego, ou só um copywriterzinho que escreve alguns posts no Instagram, quem sabe até um social media que está fazendo de tudo, está fazendo arte, está fazendo vídeo, está fazendo gestão. Filho, filha, você tem que estudar as outras áreas também, mas vai valer a pena. Porque quando o ciclo fecha, acabou. Ninguém te para mais. Estamos combinados? Você tem que acreditar mais que todo mundo daqui para frente. Esse cara, quando ele entende quem ele é, ele aprende a se posicionar. E um cirurgião, ele não cobra R$150 para fazer uma cirurgia. Ok? Existem cirurgias e cirurgias, mas é caro. Da mesma forma que o trabalho de um estrategista digital é. Pensa, as nossas estratégias em 2022 geraram mais de 10 milhões de resultado. Quanto que vale um trabalho como esse? Quanto que vale uma estratégia como essa? Percebe? É valiosíssimo. Portanto, a gente precisa ficar combinado nisso aqui. Eu vou estudar pra caramba e eu vou me posicionar como tal. Mas eu também não posso cair na besteira de ir para a operação, porque eu sou um técnico. Eu sou um técnico que, embora eu saiba jogar, digamos que em todas as posições de um campo de futebol tradicional, e umas eu seja melhor do que outras, talvez melhor atacante do que goleiro, melhor em fazer gol do que defender o gol, e tá tudo bem. Melhor em passar a bola do que chutar pro gol, e também tá tudo bem. Mas eu sei o componente geral da coisa, mas eu não vou pro jogo. Não sou eu que corre, não sou eu que chuto, não sou eu que levo o sol na cara. O estrategista digital, ele é pago por uma única coisa. Pegar o que ele tem de time, de jogador, e posicionar cada um em sua melhor posição. Extrair dos recursos a melhor opção de todas. Garantir com que todas aquelas engrenagens funcionem juntas e sincronizadas como um time. Que os melhores pontos sejam usados e que os pontos mais fracos sejam imperceptíveis. Que tudo aquilo jogue junto como um time. E que eles sigam uma estratégia clara e definida por você. O sucesso e o fracasso, muitas vezes, é responsabilidade do técnico. Não é o jogador que não quis jogar. Ele só não tinha uma estratégia, só estava fora do lugar. Cabe a nós, estrategistas digitais, criarmos a estratégia correta, posicionar os recursos da forma certa, porque a vitória é nossa se a gente joga esse jogo para ganhar. Agora, não vem você estudar para ser um estrategista digital, entrar na sessão 7 eventualmente e querer cobrar R$500 por uma estratégia que vai gerar para o teu cliente R$100 mil por mês. Você está aprendendo, se é o seu estágio, tá tudo bem. Mas você não fica com essa mentalidade de cobrar 500, 1.000, R$1.500 daqui para frente. Estrategista digital é um profissional bem posicionado, ok? Produz e gera resultado e proporcionalmente ganha liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Me diz o dia que você vai ter liberdade de tempo se todos os dias, das 8 às 18, você está enfurnado no escritório, você está enfurnado arrumando uma prateleira, você está enfurnado passando um caixa, você está enfurnado dirigindo um carro, aguentando um monte de coisa. Uber tem muito isso. Ganha R$5 mil, ganha R$7 mil, daí paga a gasolina, paga o carro que quebrou, aí teve um imprevisto, aí tem conta, aí tem filho. Sobra, quando sobra, uma mixaria. Ganha R$5 mil, aí ele ganha R$7 mil. Faz parte dos 10% mais ricos do Brasil. Não, esse cara não ganha R$7 mil. Ele está na operação.
E quem... Preste bem atenção, essa frase ela é controversa, mas ela faz sentido. Quem não tem tempo porque está trabalhando muito, normalmente não tem tempo para ganhar dinheiro. Normalmente não tem tempo para pensar estrategicamente. Pensar naquilo que vai gerar o resultado para essa pessoa. Porque está fazendo corrida dos jatos, está na empilhadeira. Charlie Chaplin, se eu não me engano, já falava, né? Aquela pessoa responsável só por isso aqui. Esse aí é você. Provavelmente esse aí é você. Se não no seu emprego CLT, esse aí é você, gestor de tráfego, que está todo dia subindo campanha, descendo campanha. Seu cliente está ganhando dinheirão, você não. Seu cliente está viajando, você está ali, subindo campanha, descendo campanha. Você está ali, preocupado com o post da segunda-feira que vem. Ok? Você tem que sair dessa operação e pensar estratégico. E para mim, desabafo. Foi muito difícil transitar para isso. Pensa o cara que não parava nem para comer. Gente, eu não me permitia comer. Conversando, rindo, vendo besteira. Não, eu tinha que comer assistindo, porque eu pensava que se eu não estivesse assistindo uma aula, um podcast, alguma coisa produtiva, eu não estaria construindo em mim aquilo que me faria chegar onde eu queria chegar. Então, pensa uma pessoa como eu ir pra praia de tarde, plena semana. Quando eu desfrutei dessa realidade como estratégia digital, eu tive dificuldade de viver a vida que eu queria. Porque eu pensava, agora que eu tenho tempo e eu não tenho nenhum compromisso, porque o resultado que eu gerei, ou a estratégia que eu fiz, ela roda sem depender da minha operação manual, quase que automaticamente. Quando eu me vi nessa situação, honestamente eu tive dificuldade de sair do operacional. Eu pensava que eu ia ficar pobre, eu pensava que o meu cliente ia me largar, mas eu entendi que uma caminhada na praia, uma espairecida, a minha liberdade de tempo e geográfica de estar em qualquer lugar que eu quisesse, a qualquer hora que eu quisesse, era isso que me fazia ver uma coisa que me daria uma ideia, que me colocaria em outro nível, em outro patamar. Então, estratégia digital, ele é pago, sim, para não fazer nada. Para ir para a praia, para ir ver um filme, para jogar videogame, para ficar com o filho, com a filha, com a esposa, para ficar em casa, para sair, para estar com os amigos, para jogar bola, porque é nesse momento que a criatividade vem. É ele caminhando, ele puxa o bloco de notas e o que ele anota ali em 5 minutos rende a ele alguns milhares de reais, de forma que das 8 às 18 ele não conseguiria produzir. É louco pensar isso, mas é a realidade. Estratégia digital, que fica preso no operacional, ele jogou no lixo a liberdade dele, a potência de gerar resultado que ele tinha. Portanto, o estratégia digital é um especialista que não só é cirúrgico no que faz, é bem pago por ser um especialista, ele estuda mais do que todo mundo, mas ele também é um técnico, que mesmo sabendo, porque estudou uma base, fazer aquilo que é básico, a função dele não é jogar bola, é criar a estratégia que o time vai jogar com ele. Ok? Então, o resultado nesse seu jogo é o seu novo currículo. Aqui não interessa, de verdade, o tanto que você fez MBAs, pós-cursinhos. Aqui o que interessa é o seu resultado. O tanto que você estuda, aplica, testa, valida, não desiste, entende, se dedica, é bom no que faz, é proporcional ao resultado que você gera. Resultados ruins, fique certo. Execução péssima, estudo lá embaixo, dedicação zero. Portanto, no final das contas, o teu cliente não vai te contratar porque você fez um
Ah, eu fiz um curso de inglês. Ah, porque não sei o quê. Nesse jogo, o seu resultado é o novo currículo. No final das contas, o teu cliente quer saber o quanto que você consegue mostrar para ele que você vai ajudá-lo a conquistar o objetivo dele. Porque no final das contas é isso, tá? Só somos pagos por aquilo que geramos. Só. Só por isso. Não existe outra profissão que não seja assim. A sua profissão hoje, seja ela qual for, você só ganha algum salário porque aquilo que você produz e gera, de alguma forma, beneficia quem está te pagando. Acabou. A diferença é aqui, o que você gera te paga e paga muito bem. Te paga com tempo, te paga com liberdade geográfica para você estar onde você está, onde quiser, e te paga com um bom dinheiro. E a gente já vai falar de dinheiro aqui. Quanto dinheiro você consegue ganhar? De que forma? Quem que te paga por aqui? Ok? Mas, primeiro ponto, eu preciso sim ter o meu mentor, ter sim os meus pontos e métodos para que eu possa aprender, para que eu possa estudar, mas eu preciso entender também que o meu resultado, a partir de agora, dentro do marketing digital e do mercado de estratégias digitais, é o meu novo currículo, pessoal. É isso que vai mandar. E aqui eu quero te mostrar o que a gente faz na prática e o porquê que nos pagam. Fica comigo mais um pouco. Afinal, eu estou te prometendo, de certa forma, que você vai ganhar dinheiro com isso aqui. Que você vai ganhar dinheiro com isso aqui. Certo? Mas por que alguém te pagaria pela estratégia que você tem? Talvez você tenha essa pergunta. Por que alguém me pagaria por uma estratégia? Será que ele não tem isso de graça na internet? Será? Vamos lá. O estrategista digital, primeiro, ele é indispensável. Ele é indispensável porque aquilo que ele carrega tem o superpoder de acelerar coisas. Que embora já estivesse até andando como uma roda quadrada em comparação à roda circular, tem nem comparação. Então, em primeiro lugar, as pessoas te pagam porque você é indispensável para elas. Aquilo que você carrega dentro de si é ouro, ouro puro. Tem uma estratégia dentro de você que só você consegue ver e colocar essa estratégia para fora, chamar isso à existência de uma forma que é único, é valioso. O teu cliente, ele consegue olhar para você e falar: eu não posso demitir esse cara de jeito nenhum. Eu não consigo me imaginar mais sem a estratégia que ele aplicou para mim, que ele desenhou para mim. Esse cara mudou meu negócio. Percebe? Quando você está nessa posição, a demissão está na sua mão. É você que fala: cliente, nós não poderemos continuar mais a partir de agora por uma falta ou por uma discordância de valores, por uma falta de fit aqui com a nossa empresa. Acabou. É você quem demite. Você não é demitido mais. Você é indispensável. Você escolhe onde, com quem trabalhar. Entende isso? E por que você e não o dono do negócio? Porque o dono do negócio está preso, ocupado em gerir o negócio. O dono do negócio, normalmente, ele está ocupado em contas a pagar, em comprar coisas, em vender coisas, em funcionários, em vários problemas, que se ele fosse ter que ainda criar estratégia quando o assunto é marketing digital, ele teria que, antes, estudar tudo que você precisa estudar e vai estudar. Então esse cara não tem tempo, meu. Esquece. Esquece. Simples assim. Entende? Por aí. O que você tem é aquilo que vai fazer a total diferença. É uma engrenagem que acelera, que movimenta o negócio das pessoas. E eles te pagam recorrentemente, ou seja, mês após mês, para que você continue mantendo aquela estratégia, analisando números, analisando projeções, ditando resultados, trazendo a equipe para perto, fazendo a equipe andar no eixo correto. Ok? Esse é o estrategista digital. Esse cara,
ele tem um outro superpoder. Ele causa transformação. Uma das habilidades do estrategista digital é que a gente consegue ver o antes e o depois. E aqui vai uma história que talvez você não saiba. Mas confere aí se você está usando um desodorante. Você está usando desodorante? Você sabia que a gente só usa desodorante por causa de um estrategista lá em 1900 e pouco? Tipo 1908 ou quase por essa data? 1900 e bolinha, vamos chamar de século XX, vai, começo do século XX. Um estrategista, especialista em copywriting, desenvolveu uma argumentação e criou uma estratégia de distribuição disso, criou uma estratégia de veicular isso, criou uma estratégia certa de emplacar um produto que estava falido. Um médico, diz a história, não queria que a mão dele escorregasse, se eu não me engano, um cirurgião ou um dentista, durante a operação. E aí, então, ele inventou uma substância que dava antiaderência, fazia com que as coisas na mão dele não escorregassem. A filha dessa pessoa resolveu experimentar aquilo e falou: uau, isso daqui evita a minha transpiração na axila. E se eu vendesse isso dessa forma? Então, um estrategista, especialista em copy, montou uma estratégia para vender isso. Mas ele montou isso numa época que era um crime falar de transpiração. Principalmente da feminina. Falar de cheiro. Galera, hoje não, mas há séculos e séculos atrás, cheiro e sujeira era referência de saúde. Por incrível que pareça, tem uma história antiga, agora bem fugindo muito do assunto, de um rei que recebeu um carteiro e esse carteiro veio de uma longa viagem andando a cavalo, tipo 30 e poucos dias, assim, sabe? Essas viagens longas para entregar uma determinada mensagem. E aí, então, esse cara toma um banho para encontrar com o rei limpo. O rei descobre que esse cara tá limpo e fala: de jeito nenhum que eu vou receber ele aqui assim. Manda ele de volta. Quando ele estiver sujo, de ter uma camada por cima de sujeira, aí ele volta aqui. Porque na época o entendimento era que essa camada de sujeira era barreira, proteção, era higiene, tá ligado? Era tipo, meu, muito louco pensar isso. Mas naquela época, séculos e séculos atrás, esse era o padrão. Entende? Então, o que pra gente é tá limpo hoje, tá cheiroso, pra eles era tá sujo, era tá protegido. E o rei não queria isso. E aí, esse cara, ele então volta, ele passa ali dias e dias, semanas, talvez alguns meses, até criar crosta. Aí, então, ele vai falar com o rei. Você pode pesquisar essa história, é uma história real, tá em ofícios históricos e tudo mais. Então, essa cultura permaneceu por muito tempo, até que alguém resolveu publicar num jornal essa matéria. Numa tradução livre e direta, ele disse: a gente precisa começar a conversar sobre a transpiração. A gente precisa falar do suor, do fedor das mulheres. Fedor embaixo das axilas. Isso foi um escândalo na comunidade, na sociedade geral. Como assim? Quem é você? O resultado está embaixo do seu braço. Ou eu espero que esteja. Então, nós temos o poder de pegar um produto que ninguém dava bola e reorganizar ele do jeito certo. E trazer vida, trazer venda para qualquer negócio. Mesmo aqueles que estão falidos, quebrados, para morrer. Mesmo aqueles que já estão tracionando, mas como um carro que é movido a uma roda quadricular. Esse cara ainda pode ir mais rápido, pode ir melhor. E o que a gente faz potencialmente muda a sociedade. E aqui eu preciso fazer uma pausa muito forte com você. Muda mesmo, tá? Assim, ó, o teu trabalho, ele a partir de agora, ele vai estar em outro patamar.
Uma estrategista amiga minha, ela me contou, e eu fiquei super emocionado quando eu vi isso. Ela me contou que um dos clientes dela ou ligou ou mandou uma mensagem falando: olha, eu quero só te agradecer porque fruto do teu trabalho eu consigo pagar uma escola de X mil reais para minha filha. Ela consegue hoje ter o melhor estudo possível dentro da minha região. E é por conta da estratégia que você gerou no meu negócio que hoje eu vendo e fruto dessa venda eu consigo pagar. Obrigado porque a estratégia que você fez para mim mudou meu negócio radicalmente. Agora ela gerou dinheiro e com esse dinheiro eu pago as minhas contas. E até então, anos e anos trabalhando com isso, não tinha caído a ficha na minha cabeça. A estratégia que eu gero numa empresa de 200 funcionários é o que faz 200 famílias, por exemplo, terem sustento. Porque se a minha estratégia gera venda, venda, no final das contas, é o que paga aquela empresa. Então, ó, primeiro, já desencana com venda, tá? Desencana com esse negócio de comprar, vender. É natural para você. O seu dia a dia você falar de venda, de compra, e tá tudo certo, desde que seja honesto. E é muito honesto. Então, aquilo que você produz, o fruto da estratégia é impacto em vidas, em pessoas, literalmente. Diretamente, nem indiretamente não, é diretamente. E se eu tenho numa empresa de 200 funcionários, 200 famílias sendo, vamos colocar assim, alimentadas, ajudadas por conta de algo que eu gerei, não só esses clientes estão sendo, essas pessoas estão sendo abastecidas, como o produto que eu ajudei a vender agora está fazendo a diferença na vida de quem precisa. Porque parte do que a gente faz é levar a solução certa para quem tem um problema que essa solução aqui resolve e causar esse match. E quando você gera a solução de problemas, me dê uma licença poética para falar isso. Nós mudamos o mundo. Nós realmente causamos transformação. Não só isso, pessoal. A gente tem o poder de trabalhar com o que a gente gosta, de trabalhar com as coisas mais improváveis que você possa pensar. Recentemente eu trabalhei com charcutaria, esses dias que eu vim aprender o que é charcutaria. É basicamente aquele pessoal que faz o salame, a calabresa, o bacon artesanal, enfim, algo que eu achava super específico, né? E eu aprendi várias e várias coisas novas, eu aprendo um mundo inteiro, pensa que é um mundo inteiro de coisas super específicas e a fundo, mas, cara, várias culturas diferentes, então você cresce também como pessoa, pode trabalhar com o que você gosta, é outra coisa. Você acorda feliz, satisfeito, ok, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou conversar com algumas pessoas, com os meus clientes, vou criar estratégias dentro daquilo que eu gosto. E é ótimo, não tem peso, sabe? Mas assim, quanto que a gente ganha? Como que a remuneração funciona? Deixa eu procurar te mostrar. Então tá. A nossa remuneração acontece da seguinte forma, são 3 padrões, tá? Sendo o primeiro dele a recorrência, e a recorrência não tem muita regra, a gente começa num ticket normal de R$1.000 por mês até R$10.000 por mês, depende do projeto. Pode ser menos de 1.000, Adriel? Se você está começando, Adriel, estou começando, nunca fiz nada, vou ter o meu primeiro cliente, vou gerar os meus primeiros resultados, beleza. Ser menos de R$1.000, é justo que quem sabe pouco e gera pouco resultado ganhe pouco. É justo que quem está aprendendo não tenha tanto risco por parte do cliente. Afinal, quando você está aprendendo, o cliente ele assume o risco de certa forma, te contratando e você não dando resultado e está tudo bem. Desde que você seja sincero com ele. Eu quero futuramente te mostrar como conseguir os primeiros contratos da forma mais rápida. É possível gerar ir do 0 aos R$3.000 de recorrência mensal em coisa de 60 dias, menos até se você é mais aplicado. Porém, são casos específicos que você cobra menos de R$1.000, ok? De 1.000 para cima, aí você pode dizer, não, sou um estrategista digital, já gerei resultado e esse é o meu currículo, ok? Esse é o meu aval, eu estudo, eu gero resultado, agora ninguém pode dizer que eu não sou estrategista digital, certo? E dali para frente, você começa a gradualmente encontrar o seu valor estratégico de mercado. Afinal, vão ter estrategistas digitais que mesmo podendo cobrar muito,
por algum motivo estratégico, vão cobrar menos. De repente, porque ele quer cobrar ali seus 5 mil reais e ter 10 clientes de 5 mil, cada um pagando 5 mil, você tem 50 mil no final do mês, você trabalha o tanto que você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar e está tudo certo. Enfim, ou você quer ter 2 clientes de 10 mil reais, vai te render ali 20 mil, você só tem 2 responsabilidades e está tudo bem. Ou você quer ter, enfim, entende? Você quer ter uma equipe com você. É você que vai dizer, Adriano, dá para cobrar mais de 10 mil reais? Dá para ganhar mais que isso por cliente? Dá. Mas assim como cobrar menos, cobrar mais que 10 mil, também é uma exceção para clientes muito grandes ou casos muito trabalhosos e específicos. E quando você precisa cobrar mais de 10 mil reais, você sabe que precisa cobrar mais de 10 mil reais. Existem casos que você mandar 10 mil reais faz o cliente te olhar assim, ó. Esse cara não é tão bom assim como ele diz que é. 10 mil reais. Gerou 10 milhões de resultado em 2022, ele só cobra 10 mil por mês. Isso aí tá errado. É quase como que ele dissesse para você, não, me dá mais, bota 30 mil para mim por mês. Enfim, casos e casos. A gente aprofunda isso numa outra conversa bem mais avançada do que essa. Mas sim, existe uma remuneração de 1.000 para 10 mil reais. A gente precisa encontrar o que é estratégico para a gente em cada fase que nós estamos. Depois eu te mostro quais são essas fases e também existem outras 2 formas. Você pode, além de ter a recorrência, ter uma comissão. E aqui é a combinar, pessoal. Por quê? Vamos supor então que você cobra 1.000 reais por mês, mas você fala assim, ó, então é o seguinte, do que for a minha estratégia, toda vez que você fechar um cliente, você vai me dar X% do primeiro pagamento dele, da venda fechada. Entende? Bem por aí. Então o cara fala, ok, eu tenho um compromisso mensal pequeno e pago a ele o mesmo tanto que ele me produzir de resultado. É justo para os 2 lados. Então você tem uma garantia que no mês seguinte você tem ali 1.000 reais de um cliente e que, eventualmente, com o seu resultado, você pode duplicar, triplicar, quintuplicar isso que seria o seu FII, o seu pagamento mensal. Isso é a combinar. É a combinar. São casos e casos. Quantos por cento ou quanto de valor montante total você vai ganhar, isso é a combinar. A gente destrincha um pouco mais sobre isso, trazendo casos reais e exemplos práticos dentro da seção 7, como todos os outros assuntos que eu falei que eram mais avançados. Porém, a via de regra é a combinar. E aí tem o que é misto. Opa, aliás, eu posso ser só comissionado também, tá? Se é o seu primeiro cliente, essa é uma excelente saída também. Mas eu posso ter o misto, que é esse exemplo que eu te falei. O recorrente de 1.000 reais e a comissão também. Às vezes, no caso de ser só comissão, é porque é um caso que você está trabalhando onde a comissão que você vai receber, ela é grande e ela compensa. Ok? Ela compensa você não ter a certeza do pagamento no mês seguinte. E também tem um total, que é, não, eu vou construir uma estratégia específica porque a sua operação vai durar 3 meses e para 3 meses, uma estratégia que a gente vai aplicar, eu vou estar ali com você durante 3 meses, você vai me pagar X. Também é situacional, é a combinar também. Existem viabilidades, existem projetos que você faz aqui com artistas, pessoal. A gente, na minha empresa, trabalha muito com artistas. E artistas precisam lançar singles, álbuns, clipes. Então são coisas pontuais. Lança dia 10 do mês tal. Então até o dia 10 do mês tal a gente tem um trabalho X. E aí mais 15 dias para um pós e se encerra por ali. São coisas pontuais. Então você pode ter um montante total também. Justo? Eu acho. Eu acho muito justo. Já que você tem que pensar de qualquer forma, pense grande. Essa frase está no livro do Donald Trump. O Donald Trump ele tem códigos de riqueza na cabeça dele que são incríveis, sem sombra de dúvida. Quando ele faliu, se eu não me engano, final dos anos 80 ou começo dos anos 90, e ele era bilionário e falido, ele reergueu e muito mais do que ele era antes. Por quê? Porque aquilo que está na mente dele, o código,
padrões de pensamento dele são de bilhão. Então, mesmo que ele caia, ele volta para lá. E essa frase dele tem toda a razão. Fala assim, ó, já que você tem que pensar, de toda forma você tem que pensar, então pensa grande. Quando alguém perguntar para você por que você quer ser um estrategista digital, você não tem que falar porque eu quero o meu Celtinha 2000, porque eu quero uma casinha de 30 metros quadrados. Não, você tem que pensar grande. Pensar é de graça e dá o mesmo trabalho de pensar grande ou pequeno. É a mesma coisa. A mesma coisa. Então destrava isso daí. Pensa grande. Entra nisso daqui para gerar resultados grandes e proporcionalmente ter uma vida grande também. Ter uma liberdade grande. Ok? Pensa grande. Turma, além disso, e com isso a gente está praticamente se encerrando, eu quero dar umas últimas direções para vocês aqui. Eu quero te mostrar uma possibilidade de você levantar 10 mil reais mensais e esses seus próximos 10 mil estão a poucos metros de distância de você. Onde que eles estão? Estão em 4 letrinhas, se você puder, anota aí, 4 letrinhas. CNPJ. Os seus primeiros 10 mil reais estão no CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Deixa eu colocar todo mundo no mesmo lugar. Eu disse que tem pessoas que estão começando, então vamos lá. Você, pessoa física, você, João, você, Maria, você tem um CPF, certo? Uma empresa tem um CNPJ. Então, proporcional ao CPF de uma pessoa, carne e osso, uma empresa, prédio ou negócio, enfim, tem um CNPJ. Então, toda vez que a gente falar de CNPJ, de business, de negócio, de empresa, a gente está falando de um CNPJ, ok? A mesma coisa. E no Brasil, existem mais de 21 milhões de CNPJs ativos, ou seja, mais de 21 milhões de possibilidades de você fazer uma carreira. E olha só, de 21 milhões. Só precisa de um sim para mudar radicalmente o seu patamar de jogo. Entende? Imagina que para cada 10 nãos você levasse um sim. Imagina que para cada 10 nãos que você leva, o 11º vai te render que seja 3 mil reais por mês. A pergunta que eu faço para você, quão rápido você iria atrás de levar 10 nãos? Porque você sabe que o 11º te rende uma grana substancial. Destrava isso aí. Vamos gerar resultado. São 21, ou melhor, são mais de 21 milhões de oportunidades para você levar os seus primeiros 10 mil reais mensais. Que seja com 3 clientes de 3.500 reais, que seja como você quiser. Mas isso está aí do seu lado. Garanto que você dobrar a rua da sua casa, andar alguns metros, você vai encontrar algum CNPJ. Quais? Aqui eu te dou alguns exemplos. Restaurantes e bares. Tem algum aí na sua cidade? Você vai para algum? Você conhece algum garçom, algum gerente, algum dono de algum restaurante e bar? Pessoal de saúde. Você tem médico? Você tem algum psicólogo? Um fisioterapeuta? Pessoal de estética, que está ali do ladinho. Dentistas, pessoas que aplicam botox, pessoas que cuidam de reharmonização facial, pessoas que cuidam de tratamento de pele, estética. Você, mulher, quem cuida da sua mão, quem cuida dos seus pés, dos seus cabelos. Também tem as escolas, os cursos preparatórios, os cursinhos, né? Tudo isso aí. Você ou seu filho estudam em algumas escolas? Pode se aproveitar disso para gerar oportunidades. Academias, profissionais de coaching, não só coaching de personal trainer, como coaches de mente, de performance. Professores, professor de inglês, cursos de inglês. Tem algum na sua cidade? Você pode servi-los. Lojas de qualquer segmento. Então, aqui eu estou falando de desde loja de roupa até loja que vende extintor. Loja de qualquer coisa. Vendeu, você pode atender. É basicamente assim. E principalmente, se o que vende dá para ser vendido na internet, acabou. Você pode vender.
Então, o que não dá para ser vendido pela internet? Eu diria que quase nada. Mas eu conheci um caso de um rapaz, um cara que tem uma empresa de madeira. Então, sabe essas mesas que vão para as nossas casas de madeira? Algumas madeiras são dele. Sabe essas casas aqui no sul tem muito, casa só de madeira, o telhado bonitinho, aquelas casas triangulares que tem muito em Airbnb, nas serras daqui. Essas madeiras, esse cara corta e aí vem, ele entrega e alguém finaliza para colocar no seu destino. Então esse cara vende a madeira bruta. Esse cara, até hoje ele trabalha no papelzinho, ele recebe em cheque. O contato dele, segundo ele, é tete a tete. Ele sai, pega o carro dele, anda 300 quilômetros para receber do cliente dele, volta. Enfim, não é bem um negócio. E outra coisa, para vender isso, você precisa ter registro por vários órgãos ambientais, governamentais. Então, não é uma coisa tão fácil de vender na internet. Mas dá. Eu posso fazer uma estratégia para captar quem compra esse tipo de coisa também. De qualquer forma, existem coisas que não são vendíveis na internet. Pessoas que vendem para o governo, vendem através de licitações. Meu, que treta, não quero nem entrar nisso aqui. Mas assim, são uma pequeniníssima parcela de pessoas que não conseguem vender ou se comunicar com o cliente através da internet. Uma manicure consegue se comunicar com qualquer mulher no raio que ela pode atender ali da cidade dela. Então, eu consigo levar essa pessoa em algum ponto de contato da marca e possibilitar uma venda. Então, sim, eu consigo atendê-la. Não só isso, pessoal. Eu consigo atuar pessoas do mercado imobiliário, como corretores, construtoras, enfim, consigo atender estabelecimentos que eu visito. E aí, cara, eu estou deixando de falar várias coisas aqui. Mas é um CNPJ e você vai, já é um começo, tá? E com a estratégia certa, é possível, através desses pequenos contatos que você tem do seu dia a dia, gerar resultado. E aí, entre muitos outros. Agora, se temos 21 milhões de CNPJs e várias oportunidades de fazer negócio, imagina o que seria da sua vida você ter 5 clientes que te pagam R$2.000. Você tem R$10.000 no final do mês. E como é uma recorrência, você vende uma vez e recebe, enquanto tua relação com o teu cliente for lucrativa para as duas partes. Simples assim. A recorrência te dá essa benção que o escalão 2 e 3 começam a ter dificuldade. O 3 principalmente. A galera de audiovisual e afiliado é assim, ele vende hoje, ele passa 6 meses para fazer uma segunda venda. Como que um cara paga as contas assim? Não tem previsibilidade nenhuma. Um cara de audiovisual, ele que se vire para vender pacote de 10 vídeos, de 10 figurinhas que seja. O copywriter, que o cliente tenha vontade de continuar com ele, que não encontre outra pessoa. Porque você bate num galho e tem 10 copywriters melhores, mais baratos. Você bate no outro galho e tem 50 gestores de tráfego. Por favor, né, velho? Estratégia digital, não. Ele é indispensável. Você não bate num galho e encontra um estrategista digital. Conta aí quantos você conhece. Quantos você já viu? Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, quase ninguém. E a gente está entrando nesse mercado para mudar isso. Quem entende e se posiciona agora, Bill Gates já falava, você tem que entender onde que o mercado está indo, chegar lá primeiro. Então, quem chega lá primeiro, se posicionando da forma certa, domina. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos dominar esse mercado de estratégia digital, pessoal. Quantos você conhece hoje? Quase nenhum. Daqui a alguns anos você vai falar estratégia digital e muita gente vai conhecer. E mesmo assim, porque são 21 milhões de empresas precisando de um, ok? É natural que mesmo que a gente tenha 1 milhão de estrategistas digitais atuantes, trabalhando com empresa dentro desse negócio, a gente não vai dar conta de atender esse pessoal.
Entende? Não vai dar conta. Porque às vezes você tem 5 clientes que te pagam 5 mil, você tem então 25 mil no final do mês, você não quer mais nada. Você está ótimo. Você está maravilhoso, mas nem tudo são flores, eu preciso te perguntar. O que será de você se o seu único CNPJ pagador te demitir? Se a sua empresa que você mata e morre, que você doente vai trabalhar, que você abre mão da coisa que você tanto queria e era especial para estar lá. O que acontece se do dia para a noite, por qualquer motivo que seja, esse CNPJ, essa empresa, essa pessoa não te quiser mais, te desligar, te substituir, te desconectar? A sua única garantia de que no mês seguinte você teria as suas contas quitadas foi-se. E aí você tem as garantias, os benefícios, mas qual é a garantia que você vai conseguir um outro emprego? Gente, estatisticamente, hoje, engenheiro roda de Uber. Advogado roda de Uber. Infelizmente. Falo isso com dor no meu coração, porque são profissões que você precisa realmente ter vocação e estudar para seguir, ok? Mas esse mercado tradicional, esse mercado velho, ultrapassado, já era. Esquece. Pode passar anos a fio até conseguir um emprego. Às vezes você vai se humilhar por uma vaga que vai te pagar alguma coisinha, uma merrequinha. Você tem um CNPJ te pagando hoje, eu não sei nem como você dorme à noite. Eu não sei como você consegue deitar a cabeça no travesseiro e falar: ai, que coisa boa, vou comprar uma TV nova e parcelar em 12 vezes. Qual é a garantia que daqui a 12 meses eu vou continuar nessa empresa recebendo? Qual é a garantia? A menos que você seja um concursado, e aí acabou, a tua vida ela é até aqui. Nunca você sobe mais que isso. No máximo 10% de aumento, de não sei o que. Acabou, é isso. Se você não é concursado e está tudo bem, se você for também, seja muito bem-vindo aqui, não tenho nada contra você, mas, enfim, se você chegou até aqui que você não quer isso. Chances são que você quer liberdade e crescimento de verdade. Então, honestamente, não existe segurança maior do que você ter que seja 5 clientes de R$ 2.000 recorrentes. Clientes esse que, se você não vender nada para ninguém pelos próximos 5 meses, você todos os 5 meses vai estar recebendo R$ 2.000 de cada um deles. Desde que você realmente entregue o que foi contratado e está justo. Mas aqui não é um trabalho das 8 às 18, de segunda a sexta, aqui é um trabalho de onde você quiser, na hora que você quiser. Aqui você não é pago para trabalhar de 8 às 18. Se a estratégia que você gera, você consegue gerar em 1 hora e isso dá resultado, acabou. Você pode trabalhar 4 horas por semana e ganhar o tanto que você quiser. Não tem limites, aqui você edita as regras. Agora, o que vai ser de você se seu único CNPJ pagador, por qualquer motivo que seja, ir pro brejo? Ah, mas eu trabalho numa grande empresa. Olha, as Americanas, acabou de falir. Não só os funcionários, como quem vendia para essa única empresa se ferrou também. E já fica até a lição, tá? Estratégia digital que tem um cliente só, tá no mesmo nível. Nesse jogo da recorrência, você consegue crescer exponencialmente. Mesmo que você seja devagar. Ah, Adriel, eu não gosto de vender, não sou bom vendendo. Eu vou te ensinar a vender como água e esquece esse negócio de papo de vendedor. Um bom vendedor é um bom amigo, um bom ouvinte, não é o que fala. Então, esse cara, ele vai para outra dimensão. Mas reflete. Pensa direitinho. Rapaz, eu só tenho um CNPJ me pagando. É verdade. Eu não tenho perspectiva de liberdade nunca nisso aqui. Eu tenho que ter uma data limite. Eu vou estudar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou colher. É simples assim. Agora, como me tornar um estrategista digital? Eu te mostrei
toda essa maravilha que é o nosso mercado, essa carreira. Eu te mostrei os problemas que você tem. Eu preciso te dar uma solução. Do contrário, eu seria egoísta, eu seria louco. E eu cometi um erro, tá? Em 2021, eu resolvi fazer uma live com esse mesmo tema. O que é uma estratégia digital e como se tornar um, lá no meu canal no YouTube. E eu cheguei nessa parte de como se tornar um, essa mesma parte. Eu comecei a listar um monte de coisa que na minha cabeça era o que todo mundo precisava fazer para ter resultado. E resultado, eu comecei a receber comentários como esse aqui, ó. Eu vejo a necessidade de ser um estrategista. Pelo serviço que eu já faço, pelo resultado que eu já estou tendo, então veja que é uma pessoa que já trabalhava na área. A outra pessoa também aqui, ó. Eu sinto necessidade grande em aprender mais sobre estratégias. E aqui com você que eu aprendo isso, eu vou para uma outra área. E ela discorre. Eu nunca tive essa pretensão. A minha pretensão era ajudar as pessoas, mas sem querer, eu despertei nelas um desejo por crescimento real, palpável, honesto, através de trabalho, ok? Dentro do coração dessas pessoas que eu não consegui suprir. Porque aquele conteúdo ali, aquela receita de bolo que eu dei, mesmo que o melhor cara fizesse, ele demoraria anos para atingir algum resultado. Eu não tive mentor. Eu, Adriano, não tive ninguém. Não tinha ninguém falando de estratégias digitais, seja um estrategista digital. Em 2021, ninguém. Eu já trabalhava com isso, mas para desenvolver isso, luta. Hoje, 2023, você pode encontrar um ou outro gato pingado falando sobre uma comunidade com alguns milhares de membros, mas falando de lançamento, né? Uma outra comunidade, mas falando de storytelling, focado em lançamento também. Ninguém falando de estratégia digital para negócio. Negócio de verdade. As mais de 21 milhões de empresas que existem por aí. Princípios esse aqui, se você quiser ir para o lançamento, você vai. Se você quiser ir para o perpétuo, você vai. Se você quiser, mas que realmente cria substância, te dá base, talvez eu seja o primeiro. Não quero ser prepotente em dizer que seja. Talvez eu seja. E se eu for mais um, que bom. Porque a gente agora começa a unir forças para movimentar esse negócio e potencialmente mudar a vida de pessoas como a minha há anos atrás. Pessoas que se pareciam comigo. Pessoas como você, talvez. Portanto, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu cativei nas pessoas, com a melhor das intenções, o desejo de ser estratégia digital. O problema é que eu não consegui continuar na minha responsabilidade com aquilo. Por isso, eu resolvi, a partir dali, modular, projetar o que seria uma forma de ajudar essas pessoas. Como que eu gostaria de ser ajudado? E, cara, aconteceu. Eu resolvi ajudar os meus amigos mais próximos, fiz algumas mentorias fechadas. Ok, são amigos, mas é mentoria e eles precisam se comprometer, então não dei de graça. Tentei dar de graça para uns, não deu resultado nenhum. Dei de graça, sabe o que aconteceu? A pessoa não comprometeu. Cobrei 5 mil de cada um. As pessoas ficaram comigo durante 8 semanas, por horas e horas, mas 8 semanas, para aprender o que é o mínimo para você ser um estrategista digital. Olha o que aconteceu. E isso aqui é o meu alvo. Eu fui convidado, agora no começo do ano, fevereiro de 2023, para o casamento do Hugo com a Williane. E foi lindo, eu me emocionei quando, lendo o contrato de casamento, porque é um contrato, o orador, na verdade, a oradora, leu e falou: Hugo, fulano de tal, nananã, profissão, estrategista digital. Aquilo ali mexeu comigo num local do meu coração que eu não sabia que existia, tá? E eu comecei a sonhar com quantos mais outros Hugos existem por aí que para Hugo é casamento, mas para outras pessoas pode ser sair do emprego, ter mais tempo com a família, que seja.
precisando apenas de um caminho, de alguém para direcionar. A Malu, com 19 anos, gerou 86 mil reais. 86 mil reais. Ela falou para mim, Adriel, eu passei a ganhar uma média de 5 para 7 mil reais e 200 por mês. Você tem ideia que esse é o salário de um engenheiro formado com 3 anos de profissão, trabalhando na área? Estuda 5 anos, faz estágio, se ferra pra caramba, 3 anos depois você consegue ganhar 7.200 reais. Uma menina ganhava isso da casa dela. Mas eu não podia e nem posso fazer isso de qualquer forma. Para fazer isso de qualquer jeito, já tem um jeito tradicional, já tem um jeito antigo. Como que é o jeito antigo? A base para uma estratégia digital não tem especificidade nenhuma. Você entra na faculdade, você entra num cursinho, você entra num MBA e aprendi tudo menos o que você realmente precisa para executar. Menos as 3 principais áreas, tráfego, copy e gestão. Você não tem uma metodologia que faz sentido. Você está aprendendo porque a instituição que regula esses cursos e MBAs obriga que você tenha um mínimo de horas para cadeiras, ok? Então, a cadeira, vamos supor aqui, cadeira de comunicação, você precisa ter lá X horas para concluir. Aí o que acontece? O professora, o material, começa a encher linguiça, a contar a história do passarinho, que não sei o que, coisa que você nunca vai lembrar. Lembra da fórmula de Bhaskara. Quantas vezes você usou? Então, é isso aqui. O método antigo, o resultado está aí. Você vai aprender e vai esquecer. Nunca mais vai usar. Aquilo não vai te dar resultado nenhum. Até te torna um bom cidadão, até te ajuda. E aqui eu não quero criticar a faculdade. Afinal, faculdade, cursos preparatórios, MBAs, tem o seu valor, principalmente para aqueles que foram chamados para tal. Não dá para ser médico sem isso. Não dá para ser engenheiro sem isso. Agora, estratégia digital, nem faculdade, nem MBA, na minha humilde e modesta opinião, conseguiu chegar no que precisa ser feito para formar bons profissionais. Formam bons CLTs, que fazem alguma coisa, mas estratégias digitais que geram resultado de verdade, eu honestamente não vi. Professores teóricos, pessoas que estudam o que aprenderam no livro, mas nunca executaram, por melhores e mais capacitados e inteligentes que sejam, e até com boa intenção, dificilmente vão compreender o que é você ter números e teorias que fazem sentido, que quando você executa não funciona. Só a experiência prática para te tirar daí. Não tem um suporte realmente prático. Igual qualquer outra coisa, né? O aluno sai formado, só não sabe exercer a profissão. Aprendeu toda a teoria, só não sabe exercer. Não tem um suporte para direcionar a carreira. Como que você levanta 10 mil reais? Não tem isso. Como que você ajuda o cliente? Como que você faz isso? Não sabe. Você pergunta para um gestor de tráfego, mesmo essas profissões que estão mais abrangentes aí, já tem anos e anos, de pessoas até que eu respeito e admiro bastante falando no mercado, e essas pessoas não sabem como que se faz um onboard de cliente. Acabei de fechar com o cliente. Qual é o primeiro passo? Como que eu fecho um contrato com esse cara? Eu preciso contratar alguém para minha empresa? Como que eu capto clientes da minha casa por telefone ou sem ligar para ninguém? Não sabem. Os conteúdos estão ultrapassados, muito ultrapassados. Tem dado que fala que o conteúdo se renova a cada 5 anos. E esse dado é de 2000 e bolinha, tá? Tipo 2010 ou antes disso. Com a internet, hoje o conteúdo certamente se renova a cada 1 ano. Quer dizer que a pessoa entra na faculdade aprendendo hoje o que no ano que vem deixa de ser usado. Eu tenho um caso real de uma pessoa formada, graduada com X, com Y, com Z, que sentada comigo numa grande empresa, falou, Adriel, história comprometedora. Adriel, a gente vai fazer essa estratégia desse jeito aqui, porque na empresa anterior que eu apliquei, uma empresa grande, marca que você deve ter na sua casa, essa empresa aplicou isso e deu super certo. Eu perguntei mesmo. Caramba, que legal, super curioso. Afinal, você pega um insight, aprende com aquilo, aplica, faz sentido, mas eu perguntei, de quando foi essa estratégia? Adriel, 2014 para 2015, foi
foi fantástico, vamos fazer isso aqui. Eu respirei, entendi. Querida, em 2014, sequer existia essa estratégia aqui. Sequer existia esse canal que a gente vai utilizar. Eu queria ter falado isso, mas eu pensei isso. E eu guardei para mim. E agora eu compartilho com você e com todo mundo. As pessoas, por mais bem intencionadas e capacitadas que sejam, quando param de se capacitar, quando deixam lifelong learning, o aprendizado constante para a vida eterna, enquanto você vive, você aprende, elas se apegam só ao passado, só aquilo que deu certo nos últimos 6 meses, no último ano. É isso que acontece. Você começa a fazer em 2023, 2024, 2025, como você fazia em 2022. Aí já era. Para pensar. 3 meses atrás, para você ser um verificado, estou falando isso na metade de na metade de 2023. Para você ser um verificado, o que você precisava? Você precisava ser relevante, ter muito seguidor e, de alguma forma, ajudava você a ter notícias na mídia tradicional. Aí eles te davam no Instagram um selinho de verificado, né? Hoje não, você paga uma assinatura mensal, você tem um verificado. Você é um Zé Ninguém, você paga e é um verificado. Já mudou. Google, daqui a pouco, talvez você está assistindo isso algo mais na frente de quando eu estou gravando esse vídeo, e já é assim. A inteligência artificial determina o que aparece para você quando você pesquisa. Hoje não. Hoje o sistema é outro. É SEO, né? SEO. Hoje o sistema é isso. Daqui a frente vai ser IA. Enfim, muda tudo. E aí você estuda hoje, vai lá, a pessoa fazer um MBA. Ela vai pagar R$1.000 por mês, vai fazer R$3.000 por mês, R$5.000 por mês, vai fazer um MBA, melhor professor, na melhor faculdade, vai aprender tudo que os caras levaram 3 anos para criar método e conteúdo, daquilo que deu certo 3 anos anteriores a esse, para estudar nesse ano um conteúdo que está defasado já tem anos e anos, aplicando hoje como se fosse certo. Filho, joga o dinheiro no lixo, é melhor. Sabe? Talvez você vai aprender como ser um bom profissional, como estudar do jeito certo. Na prática, o resultado está aí. O resultado está aí. Mas existe o jeito seção 7. E o jeito seção 7 é o seguinte. A base, ela é totalmente específica para o estrategista digital. É tudo que você precisa para criar estratégia. Tudo que é copy, tráfego, gestão, focado no marketing digital, do campo de batalha e da fonte, você vai aprender. A metodologia é específica. Talvez, se você já é do mercado, você tenha um problema terrível, que é a obesidade mental de tanto conteúdo que você tem. Só que você tem um fulaninho falando de XYZ, outro ciclaninho falando da mesma coisa com outro nome, se chama neologia, quando você fala de uma coisa que já existe com outro nome, aí você se confunde, você não sabe para onde ir. Na seção 7 eu te mostro a fonte de fulaninho e ciclaninho. A fonte, o autor. Te mostro. Aqui, ó. Você senta com qualquer pessoa e você fica tranquilo. Você sabe o que a pessoa está falando. Entende? Você não fica para trás em assunto nenhum mais quando o assunto é marketing digital e estratégia. Ok? Acaba a confusão. Outra coisa. Estrategistas ensinam. Dentro da seção 7, eu ensino para você. Inclusive, sou o professor principal lá. Faço questão, amo fazer isso. Estou aqui há mais de 1 hora, quase 1h30 conversando com você. Amo fazer isso. Amo. Terão outras pessoas lá dentro que são estrategistas digitais de muito resultado. E olha que interessante, pessoas essas, alguns conhecidos, alguns com centenas de milhares de seguidores, outros com resultados fantásticos, e pessoas como eu, que hoje tem 1.500 seguidores. Estratégia digital consegue ganhar dinheiro, gerar resultado, ter liberdade de tempo geográfica e financeira e liberdade de viver a vida que quer no anonimato, se quiser. Você vai aprender na prática e a gente vai te acompanhar do jeito que você precisa e merece para ter resultado.
Não tem outro caminho. Outra coisa, enquanto o conteúdo se defasou, no jeito antigo, no jeito novo, o conteúdo está sempre sendo atualizado de forma mensal. Por isso não faz sentido você pagar que seja um curso de 997, 199, 2,997, 5 mil reais, vai. 10 mil reais, formação, não funciona. Por quê? Porque o conteúdo que você aprende hoje, amanhã precisa ser atualizado. E eu te garanto, na sessão 7, eu te atualizo desse conteúdo. Porque não tem outro jeito. Eu só estou onde estou, permaneço onde estou e avanço daqui para o meu próximo nível se eu continuo estudando isso. E da forma mais fresca possível, ou seja, fresquinho, eu pego e compartilho com você. E a gente cresce junto, percebe? Por isso, eu preciso que isso seja um conteúdo mensal. Assim como você assiste Netflix e está sempre sendo renovado os conteúdos, você vai ter aquilo que é a base e vai ter aquilo que é construído com o tempo. É isso aí que você precisa. Thomas Friedman, que é um colunista, se eu não me engano, em um jornal dos Estados Unidos, não quero passar vergonha, mas acho que é o The New York Times. Poxa vida. Esse cara, em um artigo, ele critica de forma muito precisa, dizendo que o que você aprendeu no primeiro dia de aula na faculdade vai estar ultrapassado já no seu quarto ano, e ele traz dados e estatísticas como esse que eu te falei. Pessoal, se isso não preocupa você, isso me preocupa bastante, porque eu acredito na educação e alguém precisa fazer algo, e se eu não consigo mudar a forma que ele é, eu faço do jeito que eu acredito que tem que ser. Portanto, lanço sementes em terrenos que são pessoas como você, e se você for um bom terreno, você vai dar fruto, porque essa semente, eu garanto, ela é frutífera, é boa. Por isso eu quero te convidar para conhecer a sessão 7. Sessão 7 é uma sessão, é um compartimento exclusivo nosso dentro da internet. Você vai ter acesso a uma área de membros exclusiva com uma série de aulas. Tem dezenas de horas hoje, dezenas de horas de conteúdo, com tudo aquilo que é base. Copy, tráfego, gestão, tudo que é isso. Gestão entra até branding, que é uma coisa um pouco avançada, eu não quero te explicar agora, mas, cara, conteúdos esse que só um curso de copy, metade do conteúdo que tem lá, eu paguei do meu bolso. 5 mil reais para aprender. De um fulaninho com nome X aí, merecido, tá? Merecido. Cada centavo, valia até mais. Mas é que eu posso te dizer, da posição de quem aprendeu, sentiu dor, sentiu dificuldade, e agora na posição de quem se propõe a ensinar, posso te garantir, conteúdo que você tem acesso, não deve nada para ninguém. Realmente é o que você precisa para ter resultado. Pessoal, essa é a sessão 7. A sessão de desenvolvimento de estrategias digitais. Desenvolvimento daqueles que estão no zero começando e desenvolvimento daqueles que estão em período migratório para aqueles que já têm o primeiro cliente como estratégia digital e agora tem alvos de ganhar 10, 20, 30 mil por mês. Mais que isso. Cada fase uma dificuldade diferente. Para cada dificuldade, um aprendizado, uma solução. Eu quero te mostrar como que você chega lá. E eu não vou te fazer isso de uma forma desonesta. Como que seria uma forma desonesta? Te dando só uma parte daquilo. Não, eu tenho que te dar tudo que é base e seguir atualizando esse conteúdo. Por isso, eu preciso te acompanhar. E esse conteúdo precisa ser bom. Que não tenha a qualidade de cinema em câmera, embora a gente tenha uma qualidade visual muito interessante. O foco não é esse, o foco é qualidade de estudo, de método, metodologia daquilo que funciona. E isso tem alta qualidade em todas as aulas para que você aprenda copy, tráfego, gestão e também alta qualidade, pessoal, até no material complementar. Isso aqui é quase um e-book. Poderia vender isso aqui por R$ 297 fácil. Tem e-book que não é assim, tá? Eu conheço pessoas milionárias vendendo e-book, vizinhas minhas, né, pessoas que moram aqui ao redor, que o e-book meu é vergonhoso.
vergonhoso. E vendem feito água por R$200, tipo R$300. Ah não, na sessão 7 a gente vai ter alto nível. Então eu quero que você estude de graça. Você vai pagar R$1 para mim durante 7 dias. Você vai ver tudo que tem lá, tudo aquilo que é base e vai ver para onde que a gente está indo. E aí, se você quiser, então somente se você quiser, você vai pagar uma assinatura mensal ridícula. Quanto? Entra aí, seção 7, secão 7, então sem cedilha e sem o tios, secão 7 com o numeral .com.br. Se você está no YouTube, esse link está no primeiro link da descrição.